Olá, vamos para mais um podcast, Papo de Empresários. Eu sou Patrícia Rocha, host desse podcast, membro do Conselho da Mulher. E hoje eu estou com a Cid, que vai me acompanhar nesse podcast, essa jornalista maravilhosa. Seja bem-vinda, Cid. Obrigada por essa calorosa recepção. Eu sou Cidiana Pelegrin, sou secretária do Conselho da Mulher e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Sim, nós estamos com um casal de empresários aqui e o tema do nosso podcast é Casal que Empreende, como crescer nos negócios sem perder a parceria. Empreender a dois nem sempre significa trabalhar na mesma empresa. Muitos casais vivem uma realidade diferente. Cada um conduz o seu próprio negócio, não é mesmo? Enfrenta desafios distintos, mas compartilha o mesmo propósito de construir uma família sólida, crescer profissionalmente e apoiar um ao outro ao longo da caminhada. E para esse bate-papo, a gente recebe um casal que acredita no desenvolvimento contínuo, na liderança, na disciplina e na construção de um legado por meio da família e do empreendedorismo. Sejam muito bem-vindos, Kelly Grance e Thiago Brandão. Muito obrigada, Cid. Muito obrigada, Patrícia. Estamos muito felizes em estar participando aqui com vocês, tá? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast da Ação Comercial e tenho certeza que vai ser de grande valia para os casais, né, que querem empreender ou que já empreendem, né, que tem como ter parceria sim, mesmo tendo empresas diferentes, né? Legal. E hoje vai ser um dia muito especial. Vocês vão aprender muito com a gente, com esse casal. Eu vou apresentar esses empresários, né? Vou falar dessa maravilhosa que é a Kelly, a nossa amiga ali do Conselho da Mulher. A Kelly, ela é administradora, empresária e proprietária da Eros Lingerie. Sua trajetória na empresa começou em 2003, ao lado do seu pai, fundador do negócio. E em 2020, ela assumiu essa liderança da empresa, dando continuidade, né, ao legado da família, com foco no crescimento, desenvolvimento de equipes, excelência no atendimento. Além da atuação empresarial, a Kelly também é faixa preta, segundo Dan, é assim que fala, Kelly? Segundo Dan de Taekwondo. Segundo Dan de Taekwondo, uma experiência que fortaleceu valores como disciplina, perseverança, resiliência e liderança, princípios esses que ela leva para a vida pessoal e profissional. E ao lado dela está o Thiago Brandão, fundador da Brandão Fight, academia que dirige desde 2006. Licenciado e bacharel em Educação Física, é pós-graduado em Esporte Escolar e mestre faixa preta em sexto Dan em Taekwondo. Dedica há mais de 3 décadas a sua vida às artes marciais, formando atletas, faixas pretas e principalmente pessoas por meio da disciplina, do respeito, da autoconfiança e da perseverança. Perfeito. Ai, muito gente. obrigada pela apresentação. Currículo de milhões, né? Mas eu vou começar, Thiago, eu vou pedir licença para você, porque eu vou começar com essa estrela aqui com a Kelly, perguntando sobre a associação comercial, né? A Kelly, ela participa do Conselho da Mulher, também do Conselho dos Jovens, tá ali participando com a gente, né, em todas as reuniões, eventos, né, levando a sua empresa. Enfim, você é muito atuante na associação comercial. Então, eu queria perguntar para você, o que te fez acreditar no associativismo? Nós somos filiados há mais de 20 anos na associação comercial, né? Somos parceiros, mas eu nunca tinha participado de forma tão ativa como eu fiz nesses 2 últimos anos, né? Eu participo tanto do Conselho da Mulher quanto dos Jovens Empresários. E, assim, quando eu descobri que tinha esses encontros, eu fiquei muito animada, porque a gente escuta, assim, muitas histórias diferentes, áreas diferentes, mas que a gente tem o mesmo trajeto, né? Então, assim, a gente aprende com quem tá lá na frente, que já passou por algumas coisas, a gente evita de fazer alguns erros, e também a gente inspira algumas pessoas que estão começando, né? A gente vê que a caminhada não precisa ser sozinha. Então, isso é muito gostoso, muito legal de participar. Ai, que bom, Kelly. E a gente quer saber um pouquinho da história de vocês, né? Como nasceu essa parceria, o empreendedorismo na vida de vocês? Bom, eu vou puxar então. Nós, né, como casal, nós nos ajudamos o tempo todo. Então, assim,
tanto na academia, eu participo com o Thiago dos eventos, né, em apresentações, demonstrações, na aula algumas vezes também, agora a nossa pequenininha também está treinando. E ele me ajuda muito também no meu trabalho, né, questão de... Nós fazemos muitos cursos juntos, né, mentorias, então a gente está sempre se ajudando, se apoiando o tempo todo, né, se quiser falar também. Sim, por exemplo, às vezes uma coisa não tem nada a ver com a parte técnica da luta e nem a parte de escolher uma lingerie, né? Por exemplo, nós temos o mesmo robô que responde lá o WhatsApp. Ah, é o mesmo chat. O mesmo chat. Então, Uhum. né? Inclusive eu que descobri esse robô, né? Que é um sistema e aí falei, esse robô eu acho que vai dar bom para você. Então, aí quando ela também descobre alguma coisa diferente, ela, acho que isso aqui vai ser bom para você também. Sistema, né, de informática. Então, a gente está sempre assim, olha alguma coisa na internet, opa, eu acho que isso aqui vai ser bom para você lá. Então, não é só a parte... porque eu não entendo nada de lingerie, né? e ela já está começando a entender muito lá da luta, porque ela pratica. Uhum. Né? Então, já começa a ajudar mais ainda lá na academia, com alguma coisa lá, olha, eu acho que é legal você colocar isso, fazer essa atividade, então ela começa a fazer algumas sugestões, né? Então isso é legal, essa parceria que faz crescer ele, né? Porque um começa a conhecer o negócio do outro, né? E um ajuda o outro, mesmo estando distante. E essa parceria nasceu pós-casamento ou ainda quando vocês eram namorados? Desde namorado, a gente sempre se ajudou desde o começo, né? Eu acho que isso é que fez a gente casar, né? Pela Vocês parceria. estão juntos quanto tempo? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Uhum. Vai fazer 8 anos, Ele dia 17 é muito faz 8 voltado anos. essa parte da tecnologia, do marketing, então ele me ajuda muito nessa questão. Uhum. Né? E eu ajudo nele essa parte mais assim, olha, o que um pai gostaria às vezes de ver num exame, né, às vezes surgiram algumas coisas, olha, o desafio poderia ser nesse sentido, eu como mãe também, né, que os pequenos fazem também, então a gente vai alinhando assim, né, com sugestões, às vezes tem palestras lá da associação, né, que o pessoal manda, eu convido ele também participa com a gente, então tem muitos eventos que a gente fez junto. Essa parceria, ela cresceu de uma forma, pelo que vocês estão relatando, natural. Não teve nenhum, agora vamos nos ajudar. Isso veio do relacionamento mesmo, Exato. que acabou sendo transferido também para essa parte de trabalho de vocês. Sim, né? naturalmente. Eu acho que foi para superar mesmo, né? Principalmente após a pandemia. Que aí a gente teve que se reinventar ali. Então, um tentando... ver o que o outro ia fazer, né, para voltar novamente às atividades. Então, cada um fazia ali, um ajudando o outro. E isso fez a gente se unir mais, né? Ainda mais ficou mais tempo em casa. Então, em vez de a gente ficar reclamando da vida, a gente começou a procurar coisas na internet para aprender para quando voltasse, a gente, né, mudasse a nossa empresa. Então, foi muito bom isso, né, pra gente, ficar mais tempo junto ali. A gente começou a falar mais com o outro, né, e interagir sobre o que nós vamos fazer após a pandemia. Eu ia fazer uma próxima pergunta, que assim, vocês atuam em segmentos diferentes, de que forma que vocês tiravam uma vantagem ali dessa diferença para os dois negócios. Mas vocês já falaram, né? O Thiago ali é bom no marketing, né? E nas tecnologias. A Kelly vai olhando aquele olhar mais minucioso com os alunos dentro da academia. Então, eu acho que é aí que tá o grande gancho, né? Do apoio de vocês, da vantagem. Porque é onde um não consegue ter um olhar mais... não sei, mais sensível ao negócio, que tá alinhado também com o nosso perfil, o outro consegue. Então, assim, são dois gigantes dentro de dois negócios, segmentos diferentes. Sim, exatamente. E tem outras áreas que vocês diriam que cada um aprende com o outro? Eu acho que em casa todos os dias, né? Principalmente com os filhos, né? Porque a gente tem o tempo todo. Às vezes, a gente tem que ter essa parceria até assim, que a gente tem uns revezamentos com as crianças, né? Porque ele dá aula mais à noite, então durante o dia ele tá fazendo a parte mais administrativa. Então, às vezes, olha, hoje eu tenho reunião, você me ajuda com a pequena. E ele, assim, é um super paizão, além de tudo. De manhã, às vezes, ele me manda, tá lá no parque fazendo piquenique com a nossa pequenininha. Eu falo, olha... Então, assim, tem muitas coisas que a gente soma. Então, eu sei que eu tô lá no trabalho, às vezes a gente queria estar junto ali, mas ele tá suprindo ali, sabe? Então, a gente se ajuda, o tempo todo se ajudando mesmo. E quando a gente está falando de empreender, sempre... Vocês citaram a pandemia, que acho que foi um episódio que exigiu emocionalmente, né, de todo mundo, do empreendedor mais ainda. Mas...
casados e empreendedores sempre têm os seus desafios extras, né? Como que vocês lidam com a questão dos problemas da empresa não invadir a rotina de vocês? Eu acho que talvez até invada, né? Queria que vocês comentassem um pouco como que é essa rotina diante dos problemas da empresa e a rotina de casal mesmo. É bem difícil de separar, né? A gente fala às vezes, não vamos levar pra casa, mas assim, é bem difícil, porque acontece várias coisas, a gente quer chegar e quer dividir, quer, né? Então a gente fez um combinado assim, na mesa, é um lugar sagrado. Então lá em casa, assim, o combinado é não ligar nem TV, nem música, nós fazemos nossa oração pra almoçar, e aí o combinado é não trocar experiências do trabalho ali naquele momento. Às vezes quando um começa, o outro fala, dá um toque ali entendi. Pra voltar. Então pelo menos na mesa ali, naquele momento que as crianças estão junto com a gente, que é pra gente dividir aquele momento que geralmente é onde a gente consegue estar junto, né, que esses revezamentos, tudo, então aquele momento eles estão todos com a gente, então a gente tenta não falar sobre trabalho no almoço, no jantar, sabe? Uma regra que funciona. É, uma regra. É que eu acho que às vezes o que acontece, como nós somos casais ali, a gente acaba sendo amigos também, então a gente quer compartilhar, né, alguma coisa que a gente às vezes incomodou, ou um sucesso. E a gente acaba querendo falar para a primeira pessoa, né, que sabe o que é o nosso bem, né? Então a gente acaba falando ali, às vezes a gente encontra na hora do almoço, né? E aí a gente quer falar isso. É o tempo que a gente tem ali. Então acaba falando um pouco da empresa ali. A gente começou nos últimos anos a tentar não misturar ali, né? E para até para os filhos, né, poderem conversar com a gente, né? Mas às vezes não tem como, né? E às vezes a gente vem... O pessoal às vezes acha é um agradecimento mesmo, né? A gente quer sim. fazer um agradecimento e quer que eles compartilhem também. Mas assim, Isso. problema não, né? O problema não deve... que o pessoal, às vezes, assim, as redes sociais, o pessoal acha que é uma fantasia, né? Parece que todo mundo é super... tudo tá feliz o tempo todo, sucesso o tempo todo. E não é bem assim, né? Tem os desafios, né? Tem os conflitos casais. Então, quando um tá quase ali desanimando, o outro anima e assim por diante, né? Às vezes a empresa tá passando dificuldade, aí eu que fico estressado, ou às vezes é ela. Então, né, acontece troca de funcionário às vezes, né? É um apoiando o outro, né? Teve um ano que passou muitos funcionários lá na academia na recepção. E aí eu ficava, né, ali tentando ver o que estava de errado, né? Até que a gente conseguiu. Tá a Vanessa lá trabalhando lá. E então isso causa um estresse, né? E você acaba levando lá para casa. Aí às vezes um prato desarrumado ali, você às vezes fala alguma coisa, na verdade tem uma coisa por trás, né? Que você não é o prato, né? Não é o prato ali, né? Alguma coisa que esteja desarrumado. Então, às vezes, a gente tem que tentar justamente filtrar isso, né? E não é fácil. Então, né, falando aos casais aí, não é fácil, né? Tem a dificuldade, precisa ter essa consciência. Por isso é que existe a disciplina, né? E isso eu acho que a luta ajuda muito nisso, né? De não desistir, né? Tem lá nos fundamentos lá, nunca desistir perante as dificuldades, né? Então isso, e para realizar os exames de faixa, né? Ela faz exame de faixa, o final do ano ela vai fazer para o terceiro dan. Tem o desafio, tem que treinar, tem que se dedicar, tem que focar. Não é igual uma atividade simples assim que você fica lá, por exemplo, vendo uma novela e fazendo exercício. Lá você tem que focar mesmo. Então ajuda a gente, assim, sem a gente estar lá dentro no treinamento, na empresa o cérebro já, você tem que focar. Você não vai ficar falando, eu tenho que focar. Mas você já acostuma a esse treinamento até o foco, né? Então a dedicação é total e graças à luta, né? Tenho certeza que ajuda nisso. A luta desenvolveu habilidades aí que são positivas para o empreendedorismo. Sim. De organização, de disciplina, né? De rotina, de constância, né? Tudo isso a gente gente, esporte, eu tô numa... Como é que fala? Umas semanas intensas de trabalho, né? A gente tava conversando ali. E eu tô sem fazer exercício físico. Parece que... Eu falei isso ontem no áudio. Parece que falta um pedaço. Sim. Eu sou uma pessoa que eu sou do esporte. E eu acho que o estilo de vida, né, Patrícia? E o esporte é um dos pilares, você sabia? Pro sucesso de um empreendedor. Sim. Porque é isso aí, é a disciplina. E assim, parece que oxigena a minha desafio, mente, né? Você às vezes chega arrastando, mas você sai diferente, né? Você fala, meu Deus, como eu precisava, Então, uma semana e meia sem... Eu acho que eu fui semana passada, tá pesando.
Ei, mas eu tenho uma pergunta pra Kelly agora. Sim. Eu não sabia, amiga, que você vem aí de uma sucessão, né, familiar, com negócio e tal, que já era do seu pai. Como é que foi essa transição do seu pai pra você? E também, como é que foi para você imprimir ali o seu jeito no negócio, até em relação aos funcionários, com a sua liderança? Conta pra gente como é que aconteceu tudo isso. Eu venho desse legado, né? Meu pai me trouxe muitas, muitas coisas boas, né? Questão de caráter, de valores, assim, dentro da empresa. E, assim, tenho que honrar isso, né? Então, tem todo esse peso. E o que aconteceu? Na pandemia, aconteceu uma situação familiar. Meu pai perdeu a esposa. Na época, eu tinha um irmãozinho com 9 anos. Então, assim, meu pai, ele se ausentou da empresa. E junto com a pandemia, tudo aquilo acontecendo, né? Ele foi e ele não voltou mais. Então, eu comecei com meu pai, eu tinha 17 anos. Eu falei, olha, é a única coisa que eu fiz a minha vida inteira. E eu amo o que eu faço, né? Nós temos assim, nós transformamos vidas lá. Chegam pessoas lá querendo uma renda extra, querendo independência financeira. Então, eu falei, eu vou continuar isso aqui. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto, né? Só que tivemos todos os desafios, porque nós éramos uma distribuidora que atendíamos representantes que atendiam todo o estado, né? Tínhamos um número bem grande de revendedoras no interior, éramos muito fortes, principalmente no interior. Aqui em Campo Grande, assim, era mínimo, porque aqui já tinha muita concorrência, muita gente trabalhando no mesmo segmento, e no interior nós dominávamos, assim, era muito bom. E aí, na pandemia, nós tivemos que se reinventar. Os representantes que viviam de comissão não podiam mais atender, ninguém mais recebia em casa. As revendedoras não saíam para vender, então não adiantava você deixar um kit ali que a pessoa não ia sair para vender. Voltava e estava zerado, 0 comissão e 0 venda. E eles não podiam, não tinham o ganho, não tinham como ir na casa da pessoa, a pessoa não queria receber, né? Então, a gente recolheu, a gente se fechou durante 2 meses dentro da empresa. Aí meu pai falou, olha, não volto. E eu falei, ó, vamos nos reinventar. Tudo era manual, né? Os pedidos todos manuais. Então, assim, eu falei, olha, vamos começar de novo. Fizemos um balanço, contamos tudo que tinha de mercadoria naquele período, colocamos código de barra. O Thiago me ajudou a ajustar um sistema, encontramos um sistema que era no consignado de lingerie, que ajudou muito também. Então, assim, a partir daquele momento, nós fizemos essa contagem, vimos o que tinha de mercadoria e falou, vamos começar do zero, só que agora só em Campo Grande, porque não tinha mais representante. Então, assim, foi um desafio que o local não era para atendimento, então eu tive que colocar balcão e começamos a atender. Assim, começou do zero de novo. Então, eu falo assim, tem 2 nascimentos. Tem 2003, que foi quando começou com meu pai, e 2020, quando a gente recomeçou. Entendi. Então, tá sendo ainda, né? Um trabalho de formiguinha, todo dia, aumentando e fazendo, né? Tudo pra fazer a minha história agora, né? Então, assim, comecei do meu jeito, tô alterando muita coisa. A gente tem vários sistemas que hoje, de agendamento, de WhatsApp, de várias coisas que auxiliam a gente. E estamos aí nessa caminhada, começamos de novo. Entendi. E o Thiago, você falou que o Thiago te apoiou. Como que foi, Thiago, para apoiar a Kelly nesse momento aí? Que ela, né, o pai parou, ela pegou, tomou frente. Como eu já tinha experiência de administrar a minha academia, eu falei, ó, você vai ver. Eu falei pra ela, ó, não é fácil, né? Não é fácil. E, então, assim, sempre tentando lhe ajudar ela, às vezes ela vem com uma dificuldade e eu falo, bom, será que dá pra fazer isso, né? Um sistema novo, que eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Tem gente que fica ali ainda segurando para usar, né? Tem gente que não está usando ainda hoje a IA para criar as coisas, né? Sim. Um texto, então... nós fizemos cursos para aprender a mexer ali, justamente para melhorar as empresas, né? Então, eu acho que hoje as empresas às vezes não estão ainda engateando, porque estão paradas no tempo. Eu, às vezes, visito as empresas aí no centro da cidade, lojas, eu vejo que estão meio assim, ainda engateando, parado, por exemplo. Vai cortar um cabelo, ninguém manda mensagem, falou, já fez 30 dias para você cortar o cabelo, vamos marcar? Entendi. Usar tecnologia simples, né? Uma loja que manda um remarketing. Então, ainda acho que ainda estão engateando. Não sei se é aqui em Campo Grande, que é onde eu visito, né? Eu acho que ainda tem muito que melhorar ainda. E como nós duas, a gente está sempre buscando, né, melhorar as empresas, então a gente está sempre fazendo curso, procurando fora, né? A gente tem uma mentoria que a gente fechou que o pessoal é de Brasília, né? Não tem nem daqui de Campo Grande. Justamente para sempre estar buscando
novos horizontes, né? Tanto na administração como na tecnologia. Mas existe mesmo, assim, tem gente que é bem resistente, assim, em relação à questão dessa tecnologia, dessa mudança. Mas isso é importante para avanço nos negócios, né? A gente fica aí a dica para procurar aí referência em relação ao seu negócio. E porque a gente precisa usar isso ao nosso favor, como você bem disse. Inclusive, na pandemia, nós demos aula online. Tinha amigos meus perguntando, quando vai voltar às academias? E eu dando aula, curso online. Fiz exame. Gravar aula lá em casa, foi bem eu fiz exame de faixa online. Você nunca imaginaria que eu ia fazer isso, né? E fiz. Enquanto os meus amigos estavam perguntando, vai voltar quando a academia? Eu falei, eu já tô aqui dando aula. Eu não parei, eu não parei. A TV foi lá na academia fazer uma matéria. Lá em casa, né? Lá em casa, a TV foi lá. Eu tava no quarto dando aula e o meu enteado, né, o Matheus, na sala fazendo aula junto com a Kelly. E os outros alunos, né, acompanhando. Então, sempre assim, em vez de ficar reclamando, sempre tem uma solução. Tá. Vocês já falaram que investem muito em cursos, mentorias, né? O que vocês sentem que isso realmente muda na condução da família e dos negócios? Ou vocês entendem que é mais os negócios, né? Já há essa parceria de vocês em relação ao empreendedorismo, mas eu vejo que vamos fazer, por exemplo, a Kelly poderia falar, não, eu vou fazer uma mentoria, mas eu tô vendo que vocês sempre vão juntos nesse desenvolvimento, nesse conhecimento, né? Então, o que muda isso para vocês na rotina da empresa e da família? Porque eu acho que como a gente sempre tá fazendo as coisas juntos, então acaba a gente dando aquela autoconfiança do outro, fala, não, acho que essa mentoria é boa. Né, vai alinhar com o que a gente está pensando. Então, acaba a gente fazendo junto, né? Quando a gente fechou essa mentoria aí, ela me ligou, aí eu falei, olha, parece legal também, acho que eu quero também, né? E aí... Vocês podem compartilhar o que essa mentoria vai ajudar vocês? Ela tem 3 áreas específicas, assim. Uma é a parte de gestão de pessoas. O segundo pilar seria a questão das vendas, né? Tem treinamento de vendas para a equipe comercial, né? E a parte de marketing. Então, assim, eles têm o suporte, nós fazemos reunião online, às vezes em grupo, às vezes individual. Então, assim, ele pega onde tem sido sua dor. Então, assim, comigo trata uma parte específica, com o Thiago a dele a dor é diferente, né? Então, eles pegam, e é bem, bem específico, é bem interessante mesmo. E a gente sempre tem 2 chances, né? Ou a gente deixa aquele obstáculo bloquear a gente desiste, ou a gente revira tudo, dá a volta por cima e continua, que foi isso que a gente resolveu na pandemia, né? Porque tinha tudo para acabar, né? E a gente se reinventou e deu certo. Graças a Deus tá dando, né? Essas mentorias são boas porque eu não tenho ninguém para me mandar na empresa, e a Kelly também não. Então, tendo alguém ali para, tipo, ó, faz isso, faz aquilo. Cobrar um resultado, Cobrar, né? que não é uma empresa que tem vários, então não tem aquela cobrança, né? Então, eu falo assim eu fiz uma reunião lá com o Sérgio e falei assim, ó, eu preciso de um mestre me mandando, porque eu sou graduado, mas não tem ninguém me mandando. O mestre mandou. Aí ele falou, não, agora eu sou seu mestre, a gente brincou assim, né? Então, alguém mandando fazer alguma coisa, porque você acaba acomodando. Se não tem ninguém falando, ó, você tem que pintar aquela parede, você tem que fazer isso, olha, vamos arrumar aqui essa... Então, aquele até vai lá na academia, olha, ó, muda isso, eu também vou lá na empresa dele e falo, ó, acho que aquele mural vai ficar melhor daquele lado. Então, alguém ali auxiliando, porque como a gente não tem ninguém para mandar na gente, então essas mentorias servem para isso, esses cursos, né? E até para a gente ver que a gente está no caminho certo. Às vezes a pessoa que está dando mentoria vai falar uma coisa que a gente já está fazendo. Então eu estou no caminho certo. É para a gente ter certeza que está indo no caminho certo ou que tem que mudar alguma coisa. Então é isso que essas mentorias ajudam, né? Eu vejo, vocês estão em uma mentoria, mas eu sinto isso nesses 4 anos na Associação Comercial, no Conselho da Mulher. Todas as vezes que a gente tem um treinamento específico, é uma visão a mais. E outra coisa, aqui no podcast também. Todas as vezes que a gente vai entrevistar alguém, fica uma, sabe? Uma lição, é um aprendizado. Você sempre aprende com o outro. Sim, um olhar a mais. Por que eu não estava olhando para esse horizonte aqui? Talvez isso possa me ajudar. E é essa forma que eu enxergo a associação comercial dentro do meu negócio. Muito aprendizado. É aquela virada de chave que eles falam, né? Às vezes a virada de chave é pequena. São várias viradas de chaves durante no ano, né? Não uma virada de chave que deu assim, né? Sim. Às vezes a virada de chave é na semana, deu aquela virada de chave. Puxa, podia ter feito isso antes. Por que eu não fiz antes? Né? E isso só vai ter essa virada de chave você ali tentando aprender com alguém, né?
mais ainda, né? Verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, né? Tanto em academia quanto na sua empresa, né, Kelly? Tudo é feito por gerir pessoas, né? Como que vocês trabalham essa questão da liderança? Vocês enxergam que lá no início vocês tinham um perfil, a gente está falando muito da aprendizagem, e hoje vocês lideram de uma forma diferente. Como é que é essa questão da gestão de pessoas? Sim, eu acredito que a liderança, assim, a gente tem que inspirar, né, quem tá perto da gente e desenvolver aquela pessoa, né? Da mesma forma que a gente busca e a gente cresce até onde vai o nosso conhecimento, né? A gente acredita que também os colaboradores são da mesma forma. Então, por isso que essa mentoria que a gente tem feito, a gente ficou bem satisfeito nessa questão, porque ela treina essas pessoas. Ajuda, auxilia nessa questão das vendas, em saber estratégias, que nem as meninas falam, nossa, eu nunca tinha escutado sobre follow-up, sobre vários termos que para elas eram novidade, né? Sim. Fazer o remarketing, ok, mas o que é isso? Mas o que é isso? Então, feedback, assim, né? A palavra feedback. Então, assim, tudo foi novidade para eles, né? E, então, assim, a gente tá enriquecendo a vida. Eu falo assim, gente, isso é um presente para vocês também, porque vocês vão usar pro resto da vida, para tudo que vocês forem fazer, né? Então, hoje, que nem antigamente, a gente tinha que mandar um agendamento, mandava uma mensagem de manhã confirmando se a pessoa ia. Hoje a gente tem um sisteminha, a gente só coloca lá o telefone da pessoa e o nome, ele manda um dia antes falando que amanhã tem um agendamento, 2 horas antes ele lembra de novo. Então isso, olha o tempo que a gente perdia antes, né? Então assim, tem várias coisas que a gente tem de ferramenta hoje que a gente não tinha. Então eles têm acesso a isso, eles podem usar, né? Então assim, eu falo, a gente tá enriquecendo a vida daquelas pessoas também, não só questão de valor, né? Mas também de conhecimento. E hoje você tem quantas pessoas na equipe? Nossa equipe hoje tem 7 pessoas. 7 mulheres, tudo mulher. Eu tive um pouco de dificuldade no início para gerir pessoas, por quê? Porque a cultura era o quê? Era da arte marcial, quem pratica, começar a dar aula ou ficar na recepção. Então era mais fácil, por quê? Porque eu sou o mestre e a pessoa é menos graduada, então sempre sim senhor, não senhor, né? E quando a gente vai contratar uma pessoa que não tem nada a ver com o meio, já muda isso muito, né? Até para falar, olha, aqui tem que chamar de mestre. É igual eu chegar no consultório e a secretária fala assim, ó, olha, o doutor, né, Tiago, vai atender daqui a pouco. E para ela falar Tiago, né? Então lá, aí tem que treinar a pessoa a falar isso, tem que chamar de mestre, tem que entender por que tem a graduação, tudo. E com a pessoa que já é praticante, já é natural, né? Chamar de mestre, né? Inclusive, eu tenho o meu mestre Jair Amaro, lá de Dourados, vou dar um abraço para ele. Eu encontro ele no shopping e falo, ô mestre, porque já é costume de falar. É que nem professor mesmo, né? Oi, professor. Eternamente. Eu não falo Jair, né? Cumprimento ele, como né, nós temos um cumprimento diferente, igual a cultura oriental de abaixar a cabeça, né? Então, a gente cumprimenta assim. Então, a cultura é diferente. Então, quando você vai contratar uma pessoa que é de fora... Então, você tem que, por isso, às vezes, a dificuldade, lembra que eu comentei que demorou um tempo, né? Sim. Então, a pessoa às vezes não entende, né? Ela quer ter autonomia, às vezes, e agora já estou acostumando com isso. E hoje em dia, as pessoas estão muito mais sensíveis, na minha opinião, sabe? Então, até para você... Sim, Thiago, antes do treinamento, concordo. Antes a arte marcial era diferente, assim, a forma de você ministrar aula, você era mais rígido, né? E agora está um pouco mais... Tem que ir mais com calma ali, né? É igual mudou também na área militar. Antes a área militar mandava pagar apoio e hoje não pode mais, né? Tem toda uma questão... Mudança cultural, né? Mudança cultural. Então a gente tem que se adaptar nisso também, sabe? Do aluno ali, eu sou mestre sexto dama, já a vida inteira trabalhando com isso. E às vezes um faixa branca vem desrespeitar porque, né? Às vezes a cultura da internet ali, ele vê alguma coisa... Então tem que com calma contar até 20, não até 10 mais, para poder, né, explicar para ele, porque é como se fosse um insulto, né? É igual, por exemplo, um soldado falar uma coisa para um general no exército, né? Tipo isso, sabe? Eu acho mais ou menos assim. Então a gente tem que se adaptar, né? Porque não é militar lá, não é exército, Sim. né? Então é a questão das pessoas, assim, a gente tem que se adaptar, né? Sempre. E, gente, todo empreendedor enfrenta a crise. Você já mencionou que a pandemia, acho que foi a principal crise que você enfrentou. Não sei se para você também enxerga dessa forma, Thiago, mas que momentos, assim, foram difíceis para vocês? Olha, para mim foi assim, ser aluno, né? 0, né? Pois é, Thiago. E aí? Na verdade, eu fiquei na época com 5 ou 6 alunos que, aula online, continuaram a pagar mensalidade. Só que não paga o aluguel, não paga a luz, nada. Conta não custos, fechava, né? Não fechava. E aí,
o dono do prédio lá, que lá é alugado, né? Só nesse local eu tô há 16 anos, né? Então, e ele ajudou, assim, de certa forma na época, né? Fazia um desconto, mas tinha que pagar do mesmo jeito, não foi isenção, né? Mas ele ajudou na época, então ajudou a superar esse desafio, né? Então, pra gente começou do zero. E eu tive que reinventar a questão de sistema, aplicativo. A gente teve aplicativo no celular para a pessoa ver a aula, né? Tive que aprender a mexer no YouTube. Então começou do zero. Eu fiquei desesperado, achei que falou, acho que eu não vou ter que mexer mais na academia. Eu acho que ninguém vai voltar mais. Mas ainda bem que, né, hoje nossas turmas são todas lotadas. Então a pandemia, menos de 4 anos, né? Começou? Foi 2020. Faz 6 anos. 21, 22, mas 21, 22 já estava ainda o pessoal. A gente viajou e ainda tinha gente com máscara usando, né? Sim. Começou, a gente achava que não ia 2020, chegar, né? Nós fizemos Foi em aula com março de máscara, 2020. Nós usamos 1 ano aula de máscara dentro da academia. Meu ano. Deus. Aham. Treinar com Porque máscara. nós temos os alunos que têm Puxar fôlego. acima de 40, 50, 60 anos. Então, para eles não terem medo de ir lá, todos usavam máscara. Ah, vocês fizeram As um crianças protocolo, Protocolo e né, de Do toda espaço. do espaço. E como eu tinha que ter menos alunos, eu subi o ticket médio. E deu certo. Muitos baixavam o valor por causa da pandemia. A gente fez o contrário. A gente aumentou o ticket médio para poder suprir, porque tinha menos alunos. Uhum. Então a gente não conseguia colocar muitos, né, na turma. Então isso deu certo, até mudou assim, a estrutura. Hoje a gente conseguiu. Faz uns 2 anos a gente colocou ar-condicionado na academia. Então tá também prêmio. Então a gente mudou até o formato da academia. Nossa. Que antes eram academias normais, assim, né? Eu falava que era fundo de quintal, né? Antigamente, as academias. E hoje a nossa academia é prêmio, tá? Também é prêmio, ar-condicionado, climatizado, área kids. Então a pandemia fez a gente até mudar a visão de como montar, né? Se reinventar, estruturar né? para as pessoas, né? Entendi. E o que vocês, diante, né, a pandemia foi aí o ponto, eu diria, de crise maior que vocês enfrentaram, mas o que vocês tiraram de lição desse momento? Eu acho que principalmente essa questão, ou você chora ou vende lenço, sabe? Assim, de você se reinventar mesmo, de você buscar, conhecimento, né? É a chave de tudo. Tá em meio de pessoas, conhecer pessoas diferentes, que nem o conselho mesmo, me rendeu muitos cafés e a amizade mesmo que eu fiz lá. Então, assim, foi muito bacana isso. A gente tá no meio de pessoas que querem crescer, né? E, assim, chorar é a última opção. A gente chora e já levanta no outro dia diferente e fazer alguma coisa pra mudar. Né? Eu respondi, assim, questão de... temos 7 colaboradores, né? Mas nós temos as revendedoras. Verdade. Né? Então, esse mês, nossa meta é fechar com 300 revendedoras. Pessoas que estão com kit revendendo aqui. Então, nós estamos avançando para o interior novamente. Agora estamos Corumbá, atendendo Corumbá, Ponta Porã, Hidrolândia e Dourados. Então, estamos indo para o interior novamente. Então, assim, muitas coisas para fazer ainda, sabe? E essa parceria, quando tem lá em Dourados, Dourados, Cidrolândia, eu vou junto com ela. Ele foi junto comigo. Isso aí, põe parceiro. o crachazinho lá da Eros. Aí eu viro Eros. Andamos, assim, no comércio, chamando pessoas, assim, um trabalho bem, assim, cansativo, exaustivo. Bem porta a porta, né, Kelly? Para convidar, porque, mesmo. Assim, ver a pessoa pessoalmente, nós fazemos cadastro pelo WhatsApp, mas, assim, a gente não sabe com quem que a gente tá falando ali. Então, o pessoalmente sempre é diferente, né? Você ter ali no olho, sabe? Conversar. Então, assim, ele me ajuda muito nisso. A gente viaja junto. E é assim. Não só para viajar para lazer. Né? Os cursos nós fazemos juntos, né? Então... E às vezes a gente participa também de evento do Taekwondo. Vai para festival, campeonato em Dourados. São Paulo. Nós já fomos lá para São Paulo em eventos também. E a pandemia também fez a gente começar a ter contato com outras pessoas fora devido ao online, né? Antes não tinha isso. Então começou a ter cursos online. Então a gente teve contato com outras pessoas de fora. Então eu acho que ajudou também, né, nessa parte de a pessoa ter o contato mais ali online, pagamento online. Lá na academia era tudo em dinheiro. Hoje é tudo pelo sistema, não recebe mais nada em dinheiro. Então até isso mudou. Ou é no recorrente cartão, ou é no boleto. Então fez mudar isso, sabe? Essa visão de antes fazer um filho para pagar mensalidade. E hoje não tem mais isso. Então mudou ali o fluxo até da academia ali, o ambiente, sabe? De ficar ali com uma dinheiro, transformação, né? Digital, mesmo tecnológica nos negócios. O Pix também ajudou, né? Mas... Sim. Ô, gente, e eu vejo assim que vocês, de fato, né? Pela história de vocês compartilham bem essa jornada de empreender ambos os negócios, se apoiando cada um em seu negócio, enfim. E como é que é, né? Vocês são pais, têm filhos, como é que é toda essa dinâmica dentro
para manter, né, o sucesso no negócio, ok? E como é que tá para manter o sucesso na família? Então, nós, assim, as crianças são nossa prioridade. A gente tem uma escala, né? A gente faz com as crianças, ó, esse dia eu busco, outro dia outro busca na escola, esse dia a gente começa a almoçar, que nem terça e quinta, o Thiago já começa, busca o Thiaguinho na escola, eu dou almoço pra Alice, ele já chega, a gente já tá quase saindo, a gente tem uma escala. À noite a gente tá junto, geralmente a gente treina também na academia, então a gente tem toda uma rotina. E final de semana a gente foca neles, né? Chegou, deu o horário ali, tá fechado, celular de lado, principalmente o celular, que a gente toma muito nosso tempo, distrai muito, né? Então a gente, que nem esse final de semana, o Thiago falou, então, ó, vamos ver o que eles querem fazer, vamos pro cinema, vamos fazer o quê? Tem aniversário, então a gente tem a rotina com eles, a gente vai com eles à igreja também, então a gente sempre tá focado nas atividades que é pra fazer com eles, né? Às vezes tá cansado, você queria estar dormindo, não, a gente vai jogar bola, né, descer com eles, vai no parque, e essa é a prioridade. É que hoje em dia o desafio são as redes sociais, né? Super. Na verdade, para a criança ainda mais é jogo, né? Eles ficam muito no jogo. Por exemplo, meu filho não tem acesso a Facebook, nada de Instagram, nada disso. Qual que é a idade deles mesmo? 12 e 13. E a pequenininha tem 4. Adolescentes, né? Mas eles não ficam tem ali, ainda Instagram, TikTok. É que eles ficam ali a tentação, porque os amigos têm, né? Isso. Então a gente tenta ali. Se deixar, fica o dia inteiro jogando no computador, né? Jogando no celular. Então a gente tem que estar ali, às vezes, em cima. Então não é fácil, né? O desafio. Ainda mais a 12, 13 anos, começa a entrar na adolescência. Então aí fica aquela coisa de o pai tá errado, a mãe tá chata, né? Uma fúria. E aí, uma época de uma fúria. A gente tem que ser firme, né? Até lá na academia eu oriento os pais. Cuidado com os celulares, é mais fácil deixar no celular, mais fácil ali ficar. Então tem que ser o mínimo possível o celular e a tela, porque depois vai sofrer, né? Você não vai conseguir ter interação com ele, né? Com seu filho, e ele não vai conseguir socializar. Então tem que tomar muito cuidado. Até os adultos, eu falo assim, não são crianças. Tem adultos viciados em celulares. Sim. A gente vai no shopping, a gente repara, né, amor? Sim. Olha ali aquela família. Todos eles, o filho, o pai, a mãe, tudo no celular. E ninguém interage ali. Aí chega a comida, outro dia eu ouvi, escorou assim, o celular no copo e ficou comendo, o outro também. Então, assim, né, a interação não está tendo. Então, eu acho que um dos motivos que a gente tem sucesso nas empresas ali, né, e na família é isso, a gente ficar policiando com relação ao celular, né? E aí a gente já aprendeu aqui que disciplina com eles é na disciplina, prática, não só no negócio, mas também na vida familiar, né? Acho que esse é um ensinamento que a gente eu sou muito das redes, sabe? Mas se distrai, a gente pega ali, a gente quer ver tudo, quer passar todos os stories, né? E é uma diversão, né? Antes era TV, hoje às vezes eu vejo uma piada ali no Instagram que tem um vídeo, né? Então, assim, querendo ou não, uma forma de lazer, às vezes, ali. Mas não pode ficar o tempo todo isso, né? Tem que ser controlado. E eu não sei se você vai falar, mas eu acho que o legal do nossa empresa, nós dois, é que nós ajudamos pessoas. Ela ajuda, né, as mulheres, né, a ter uma renda extra, a melhorar a família. E eu lá com as orientações lá, com a escola, né, disciplina. Tem adultos que entram lá, por exemplo, um dos motivos que eu tô aqui dando essa entrevista é por que eu entrei na luta? Eu era muito tímido. Mesmo? Eu tinha medo de tudo. Não. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha uns 12, 13 anos, era bem tímido. E aí eu entrei na luta, mudou minha vida. Então, um dos motivos que a gente está aqui é graças à luta que faz você fazer isso, né? O esporte. Né? Então, ajudou também a Kelly bastante, a questão da vergonha, né, amor? Tinha muita vergonha. Por quê? Tem o exame de faixa, que é um na frente de todo desafio muito mundo. grande. Você tem que fazer assim, os movimentos, né? A gente tem chama PUNCE. É uma combinação assim, de ataque e defesa que você faz ao inimigo imaginário. Então, você tem aquela sequência, em cada faixa você aprende um novo. Então, tipo assim, para eu chegar na faixa preta, eu passei por 10 faixas. Então, eu tenho o PUNCE de cada faixa que eu treinei durante todo aquele período. Então, eu tenho que saber esses 10 PUNCEs. Então, no dia do exame, aquilo é cobrado. Só que assim, que nem teve um evento agora em Dourados, tinha mais de 300 pessoas te assistindo. Isso. Então, assim, é um desafio bem grande, você não pode errar, né? E às vezes você esquece. Então, assim, é um desafio muito grande, né? Todo mundo trabalha mesmo a timidez, né? Prepara, por exemplo, as crianças que têm vergonha, né? Tem que fazer na frente do amigo, né? Tem criança que no primeiro exame de faixa pequenininho chora, no outro já faz o exame, já começa a acostumar. A gente tem alunos que entraram lá totalmente com vergonha e hoje já estão lá ajudando, auxiliando na aula. Né? A Júlia, por exemplo, deu até um depoimento ontem. Ela é uma estagiária que faz lá com a gente. Então ela entrou lá morrendo de medo. E aí, só de errar um quebramento, por exemplo, umas madeirinhas que a gente quebra, se errava, ela já chorava.
E hoje ela já está lá, né, ajudando as crianças que erram, ela que vai lá. Olha, Consolar. não, fica tranquila, é assim, né? Entendi. Então a gente ajuda, ela ajuda uma parte, a família, e eu ajudo um trabalho. Então essa união é que é legal, né? O propósito da empresa de vocês, né? Exatamente. Entendi. E um puxa pro outro. Às vezes eu indico mãe lá da academia pra Kelly. revender, né? E a Kelly indica lá pra academia. Às vezes a mãe, meu filho tá precisando melhorar isso, vai lá na academia. Gente, se vocês pudessem deixar uma mensagem para os casais que desejam empreender, né? Ou quem já empreende também, o que vocês falariam para essas pessoas? Gente, é se apoiar, né? Tipo assim, um apoiar o outro, crescer junto, estudar junto, né? E não levar pra casa, né? Assim, principalmente tentar separar. Eu sei que é difícil, mas assim, tentar separar o momento família, o momento trabalho, né? Pra isso não se misturar. Mas eu acredito que enriquece muito a nossa vida, né? Tá junto, assim, a gente não tem uma pessoa melhor do que ser o seu esposo, seu melhor amigo, a pessoa que te ajuda. Quem você escolheu incentiva, pra né? dividir a Então, vida, isso né? é muito importante. Um dia um leva no médico. Apaixonado, outro leva, gente. né? Dá uma olhada nesses olhares aqui. Jesus! Eu acho que a visão, assim, não é fácil, né? Igual eu falei, cuidado com as redes sociais aí, né? Tudo bonitinho. Tem os desafios, tanto da família como da empresa. E o segredo é ter disciplina mesmo e buscar sempre o conhecimento, né? Tanto na família como na empresa. Nós fizemos cursos voltados à família, né? Fizemos lá na Primeira Batista, né? Aquele curso uma palestra, na verdade, sobre o uso das telas ali, orientando como que seria, né? A dificuldade ali de você estar monitorando as crianças. Questão de abuso, né? Então, Nossa, gente. questão de abuso. Então, a gente teve um olhar diferente, né? E começamos a analisar mais ali a questão das telas, né? Então, não é só curso na área de empreendedorismo. Tem que fazer curso também para criar filhos, né? Família. Tem tudo na Importante. nossa mão hoje, né? É só a gente buscar. Tem Então, no assim, YouTube lá. a gente usa a rede social, tudo pra, assim, ou pra passar o tempo ou pra aprender. Então, é bem legal a gente focar no que a gente precisa ali, porque tem tudo na nossa mão. Se a gente pesquisar ali, olha, como fazer isso com o filho, como ensinar nesse Tá lá, sentido, né? Tem tudo, né? Tem aula de qualquer coisa que procurar, né? Eu vou rever essas questões das telas com o meu pequeno, que depois rever. dessas dicas. Gente, a gente tá chegando ao final do podcast e nós temos um quadro chamado Ping Pong. E aí a Cid vai fazer uma pergunta, você faz pro Thiago e eu faço uma pra Kelly, pode ser? Vou escolher aqui. Tchananã. Vamos lá, surpresa. Não pode mentir, hein? Kelly, quem é mais disciplinado e quem é mais impulsivo? Mais disciplinado ele, mais impossível. Essa pergunta foi muito chata, quero fazer outra. Peraí, calma. Não. Vamos voltar. Vamos soltar. Você não pode falar que é luta, tá? Qual é o programa favorito de vocês quando consegue desligar um pouco do trabalho? Não pode ser luta. Eu acho sair pra jantar. Você falou de cinema também, sim. vocês são cristãos, né? Sim. Igreja. Tá bom. Maravilha. Você, Cid? Quando surge um problema grande, quem costuma dizer vai dar certo e quem começa já pensando na solução? Acho que sou eu, né? Você é da solução, sempre, mas Ele a sempre vê o ação. lado bom. É porque eu acho que assim, de planejar a aula, a gente tem que tipo, prever o futuro. O que vai acontecer? Então a gente acaba assim, sempre tentando ir à frente. Às vezes, Antecipando, né? Às vezes é um pouco ruim, às vezes, isso, porque a gente fica tentando antecipar ali e acaba querendo fazer para a pessoa. E a gente tem que deixar a pessoa fazer, sabe? Sim. Acontece muito isso. Gente, e se seus filhos pudessem guardar apenas um ensinamento de vocês para a vida, qual seria? Eita. Profunda. A honestidade. Lindo. Ai, gente, foi muito bom. Aprendi vários insights aqui para eu levar para a vida, né? E a gente agora quer que vocês falem um pouquinho do negócio de vocês, né? A hora do merchan de vocês. Sim. Kelly, se você puder deixar as redes sociais, contar um pouquinho do seu negócio. Bom, quem quiser conhecer mais sobre a Eros Lingerie, nós temos o Instagram, @eroslingerie, e o nosso telefone para contato é 67 991 14 43 86. Tem o link lá também na bio.
E está convidado. Quem quiser fazer uma renda extra, quem quiser ter uma independência financeira, né? Está convidado a participar com a gente. E eu convido as famílias, né? Lá temos aulas para crianças, jovens, adultos, né? A gente fala que às vezes tem terceira idade, aparece lá também, a gente tem. E a gente fica na Rua Barbosa, bem no centro. E lá no Instagram tem todos os contatos. Fala o Instagram para o pessoal que está acompanhando. Brandão Academia CG. Aí lá tem o site para você entrar, para conhecer lá os resultados. E lá acima de 4 anos, tá? Uhum. E eu tenho certeza que tem famílias aqui que tem, às vezes, criança que está indisciplinada em casa, ou então é tímida, como eu comentei, tem medo, né? Ou um adulto que precisa melhorar a saúde, melhorar o foco, disciplina. Lá é que nós vamos ajudar essa família. Já em mais de 30 anos ajudamos muitas famílias e espero as famílias de Campo Grande, né, ajudar ainda mais. Obrigada, gente. Obrigada. E a gente chegou ao fim de mais um episódio do Papo de Empresários. E hoje a gente aprendeu muito sobre parceria, disciplina, cumplicidade, né? Confiança. Obrigada, Thiago. Obrigada, Kelly. Obrigada. Foi muito enriquecedor ter vocês aqui hoje. Nós também. Muito obrigada. Gente, muito obrigada por compartilhar a história de vocês. A gente teve vários insights legais. E para quem estiver assistindo, compartilhe com casais que estejam empreendendo. Percebam essa sintonia do Thiago e da Kelly. E é isso. Esse foi... A gente se vê no próximo Papo de Empresário. Até mais. Até. Tchau, pessoal. Obrigado.